O livro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo, nós vamos ler do 7 até o versículo 11. Essa aqui é a nossa leitura oficial, ok? Do estudo a respeito dos dons espirituais. Nós vamos ler a partir somente do verso 7. Vamos ler a palavra do Senhor, do versículo 7 até o versículo de número 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Essa é uma fé especial, é o dom da fé especial. Alguns cristãos, eles confundem essa parte aqui. Veja que nós estamos aprendendo a respeito dos dons espirituais, e os dons espirituais são repartidos particularmente como o Espírito quer. Então a palavra de Deus diz: a um é dado. Então quer dizer que não é dado a todos, mas a um é dado a fé, ou o dom da fé. Mas quando você olha sobre a fé e o dom da fé, a simples fé, que nós vamos chamar assim, simples fé, que é um nível de fé menor, mas é sobrenatural. Essa fé que é de Deus, que é repartida para a igreja, que Romanos fala, se não me engano, Romanos 12, 3, é repartida a cada um de nós. Olha que diz: a cada um de nós, uma medida de fé que foi repartida. Essa fé não pode ser essa daqui. Por quê? Porque esta daqui diz que é dado a um e a outro não. Então não pode ser a mesma coisa. Esse dom da fé é uma fé muito, muito mais forte do que a simples fé, ok, que o Senhor nos dá, que é sobrenatural, mas é, vamos dizer assim, com um poder menor, ok? Então, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ok? Então, nós somos incentivados a procurar com zelo os melhores dons. Eu não sei se nós podemos fazer nós podemos julgar desse jeito. Nós estamos estudando sobre os dons de revelação. São 3, dividimos assim, ok? O dom da palavra do conhecimento, nós já estudamos. O dom da palavra da sabedoria. E hoje nós vamos estudar o discernimento de espírito. Esses 3 dons são de revelação. Ele revela. Ele tem cada um a sua parte exclusiva, mas todos os 3 revelam. Você pode, às vezes, numa revelação, encontrar os 3 operando. Às vezes você encontra 2, às vezes você só encontra 1. Conforme a revelação. Então é preciso que tenha mais de um dos dons operando. Então é dom de revelação. Eles revelam. Então aqui na palavra do Senhor Jesus, o discernimento de espírito. Esse é o nosso dom que nós vamos começar a estudá-lo. Ele está no verso de número 10. E a outra a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos. Olha a palavra como ela é específica. Dom de discernir os espíritos. Ele é específico. Então, em sua classe, para dividir, para falar sobre eles, há quem diga que entre esses 3 dons de revelação, o menor seria, todos são importantes, mas se fosse colocar, numa certa hierarquia, o menor seria a palavra de conhecimento. Por quê? Pelo fato da palavra de conhecimento, ela só revelar fatos ou que passaram, ou do passado, ou fatos do presente. revelando a respeito de lugares, de pessoas, de objetos.
Já a palavra da sabedoria, quando ela está em operação, ela já aponta para o futuro. Então ela traz a revelação do plano de Deus, ok? Do propósito de Deus. Então ela fala muito do futuro. Às vezes, através de uma visão, a palavra da sabedoria está operando, então está falando do futuro. Há quem pense dessa maneira, colocando numa posição de hierarquia, que a palavra da sabedoria dos 3 dons seria o mais importante. Ok? Por quê? Porque o dom que nós vamos agora estudar, que é o discernimento de espírito, esse dom, como a própria palavra diz, ele é limitado a discernir os espíritos. Olha que coisa, então ele se limita a esse campo dos espíritos, aos espíritos. E aí envolve o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Envolve o espírito humano, envolve, ok? O espírito maligno, são os demônios, e envolve os anjos, que também são espíritos. Então, quando alguns pensam, quando fala sobre esse dom, discernimento dos espíritos, há quem pense sobre só demônios, vê demônios. Isso é uma parte daquilo que esse dom pode fazer. Então, esse dom está limitado muito a esse campo, ok? De discernir espírito. Discernir aqui quer dizer o quê? Ver ou ouvir nessa dimensão espiritual. Então, a pessoa pode ver um espírito. Então, quando a pessoa está vendo o espírito, ele está tendo o quê? Uma visão. Então, algumas pessoas, por não analisar direito a palavra, acabaram pensando que existe o dom, né, de visões, ou dom de ter visões, ok? Não existe esse dom de ter visões. O dom, na verdade, não é chamado desse jeito. Dom de ter visões, dom das visões, ele é discernimento de espírito. Quando ele está operando, tá certo? Então, às vezes, ou a pessoa está ouvindo nessa dimensão espiritual, com relação aos espíritos, ou vendo. Então, isso pode ser uma revelação, uma visão a respeito de Jesus Cristo. Paulo diz, eu recebi do Senhor, que ele recebeu revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus pode sim, ele pode se manifestar, e ele pode aparecer numa visão e falar com um dos seus filhos, ok? Então, quando isso acontece, esse dom do discernimento de espírito está operando, fazendo a pessoa ver nessa dimensão espiritual, no caso, que se referia a Jesus Cristo. Também quando ele se manifesta, ele pode fazer com que você veja demônios. Ele também pode se manifestar, fazendo com que você veja anjos, ok? Então essa é a operação dele. Por isso, como ele é limitado a esse campo dos espíritos, há quem considere que ele não seja dos 3 dons de revelação o mais importante, mas a palavra da sabedoria, porque ela traz a revelação do futuro, do plano de Deus, ok? Então há quem diga, mas enfim, eu não gosto bem de tocar e de colocar quem é melhor e mais importante, porque todos são necessários, em nome de Jesus. Então, discernimento de espírito. Então, quero dizer a vocês que discernimento de espírito não é. O que é que discernimento de espírito não é? Discernimento de espírito não é discernir a vida do próximo. Há quem pense e diga, eu tenho o dom de discernir. Mas que dom é esse de discernir? Não existe o dom de discernir. Existe o dom de discernimento de espíritos. Mas há pessoas que percebam algumas coisas nesse campo espiritual e digam, eu tenho o dom de discernir, eu discerno as pessoas. Não.
Esse dom, na verdade, que não é dom, isso aí é coisa de bisbilhoteiro. Pessoas que querem olhar para a vida do outro. Esse, na verdade, isso é uma coisa proibida pela Bíblia. Não tem ninguém, Deus não deu projeto para ninguém estar discernindo a vida do outro, se está certo, vendo os pensamentos. Eu conheço, eu estou discernindo a vida dele, a vida dela. Isso não existe na palavra do Senhor. Não existe esse dom e Deus não tem projeto de jeito nenhum. Estamos todos para ajudar. Quando Deus revela alguma coisa com relação a um irmão, não é para machucá-lo, não é para criticá-lo. Se Ele revelou a você, é porque Ele confia em você, para que você, mediante aquela revelação, possa de alguma maneira ajudá-lo. Mas não existe esse dom de discernir, saber tudo da vida de uma pessoa. As manifestações do Espírito Santo, amado, ela ocorre, não é em todo momento, na vida de quem quer que seja o maior homem ou mulher de Deus. Eu falo mais consagrado. Mesmo os homens mais consagrados e mulheres mais consagradas de Deus, não tem esse fluir o tempo todo com relação aos dons espirituais. Há muito tempo, eu conheci uma mulher. Isso foi em Alagoas. Eu acredito que eu devia ter uns 19 anos. E eu estive na casa dela. E ela disse que conhecia um homem que ele, só em ele ter o primeiro contato com você, segurou na mão, ele já lhe revelava a sua vida inteira. Virou Deus, né? Virou Deus. Deus não revela a vida toda de ninguém, gente. Quem sabe é Ele. Mas naquilo que Ele tiver um propósito para ajudar alguém, e Ele vê em seus filhos, ou em um filho seu, a capacidade e habilidade para receber dele aquela revelação, para ajudá-lo, ok, Ele pode assim fazer. Mas Ele não vai trazer revelação para que aquela pessoa não saiba o que fazer com aquela revelação. Então ninguém está aqui, ou deve estar aqui, para estar olhando a vida do outro, gente. Se tem uma coisa que nós devemos olhar, nós, a igreja inteira na face da terra, é olhar para si. Encontramos muitas falhas em nós, quando nós olhamos para si. E aí nós nos damos a oportunidade de melhorar, avançando na palavra de Deus. A palavra de Deus foi nos dada para que a gente melhore o nosso caráter. Que a gente se pareça cada dia mais com Jesus. Essa questão do caráter, todos nós temos caráter diferente, personalidades diferentes. Há quem goste de algo e há quem não goste daquele algo. Eu lembro que eu entrei aqui e eu vi o Val, ele estava lá no final da congregação, e ele disse: pastor, eu estou com calor, os ventiladores estão todos desligados, pastor. E eu olhei e falei: é mesmo, o ventilador está todo desligado, deixa eu ligar. E quando eu comecei a ligar, eu vi que alguém disse: ô, pastor vai ligar, é o pastor quem liga. Eu disse: não, geralmente não sou eu que liga não, mas eu senti que a pessoa não está, porque tinha criança no meio. Eu falei: não, vou ligar, eu vou deixar esse aqui, não vou ligar esse que vai ao seu encontro não, eu vou ligar esse outro. Quer dizer, um estava lá, por quê? Porque gostaria que os ventiladores fossem desligados. Não era que era, ele estava lá pegando uma fresquinha a mais, viu? Não era reclamação não. E outros estavam aqui, já não queriam o ventilador ligado. Então você encontra isso: eu gosto dessa cor. Outro diz: não, na minha casa eu não pintaria essa cor. Gente, isso é normal. Isso faz parte de cada um. Então pense direitinho, olha que magia. Sabe, eu falo assim, olha que coisa espiritual de Deus. Imagina uma congregação com 100 pessoas. Agora imagina que ela tem um pastor, um líder espiritual. Qual é o mais fácil? O pastor se moldar a personalidade dos 100, são 100 personalidades. Ou as 100, cada uma delas se moldar
a personalidade de uma só pessoa, que é o pastor? Qual é o mais fácil? É claro que as 100 olhar e dizer, não, eu só tenho que entender, sabe, e não viver criticando ele. Porque não dá para o pastor se moldar a 100 personalidades, se tiver 100, se tiver 1000. Isso não existe. Então são essas coisas, são detalhes do dia a dia. Então Deus, o que as pessoas têm, que eles acham que é, eu tenho o dom de discernir, e eu olho para a pessoa e ensino, não, na verdade isso aí é ser fofoqueiro, bisbilhoteiro. Isso não existe no reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino muito amoroso, muito carinhoso. Tem repreensões? Tem, mas sempre para querer ajudar. Sempre para querer levantar a pessoa. Nós precisamos entender que nós temos que ser generosos com as pessoas. Nós não vamos ajudar as pessoas, os irmãos, se nós não formos compreensivos. Olha como muitas vezes Paulo repreendia em suas cartas. Mas olha como muitas vezes ele vinha falando, às vezes preparando o terreno. Vocês são de Cristo, tudo é vosso. Mas olha depois, aí ele vem e diz, estou sabendo que há entre vós. E aí ele começa a falar, existe uma maneira para ajudar as pessoas. Eu não posso visar algo e simplesmente lançar, ainda que aquilo seja verdade. Até a verdade, precisamos entender como nós falamos, para quem falamos, o tempo que falamos. Não entender isso, não ter sabedoria com relação a essas questões, leva a gente a nos meter em apuros. Ok? Então, há pouco entendimento sobre a questão desse dom, discernimento de espírito. Essa mulher que eu estava falando, ela diz que quando o homem pega sua mão, ela fala tudo. Inclusive, ele me disse que Deus quer que eu não tire nenhum cabelo das pernas. Ela tem as pernas bem cabeludas, muito mais do que a minha. E eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus. Naquela época eu já achei esquisita essa história. Ok? Então as pessoas, na maioria das vezes, por falta de entendimento, eles não compreendem aquilo que a palavra está dizendo. Não é discernir todas as coisas. Não existe esse dom de discernir tudo. Eu conheço logo quando eu vejo, eu conheço. Existe uma sabedoria, que Tiago diz, quem não tiver, peça a Deus. Ok? Uma habilidade que o Senhor dá, para que você saiba se conduzir. Para que você saiba o que é uma boa amizade, o que não é. Às vezes, mesmo sendo cristão, às vezes você precisa entender que existem níveis, existem pessoas que são até carnais. Você vai viver no amor, mas existem alguns que eu vou estar um pouquinho mais envolvido. Então existe uma sabedoria. Essa sabedoria não é o dom de discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos, na verdade, é uma introspecção dentro dessa dimensão espiritual, vendo os espíritos. Ok? Pode ser até Deus. Deus é um ser espiritual. E nós vamos ver aqui na palavra que alguém não viu o todo de Deus, e vocês sabem do que eu estou falando, mas viu as costas de Deus. Como é que você pode ver as costas de um ser que é espiritual? A não ser que nesse momento esse dom esteja se manifestando e ele me dá capacidade de ver. Então a gente vê muita coisa. Esse dom operando desde o Velho Testamento ao Novo Testamento e Apocalipse. Meu Deus, que tem desse dom operando, sabe, vendo anjo. Apocalipse é um derramar do poder de Deus, manifestando não somente esse dom de discernimento dos espíritos, mas esse dom está em grande operação ali, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. Discernimento de espírito não é isso que a maioria dos crentes dizem. Ok? Estou captando, entendendo. Basta que você tenha uma sensibilidade, gente. Uma comunhão maior com o Senhor, para ter um discernimento das coisas. A sabedoria de Deus que lhe envolve e faz com que você veja certas coisas.
Aleluia. Então, isso é a sabedoria do Senhor, que é derramada em todo cristão. Mas esse dom, discernimento de espírito, ele não é o que muitos acham que é. Dentro dessa visão, eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo de número 15. Versículo 14 e versículo de número 15. (14 e 15). Ok, vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o homem natural, nós temos o homem espiritual. O homem espiritual é aquele homem que bebeu bastante dessa graça. Ele se envolveu com a graça. Ele não somente aceitou a graça, mas ele passou a ter comunhão com a graça. Ele passou a ter seus períodos de oração maiores. Ele passou a ter uma leitura da palavra. Ele passou a estar ouvindo a palavra. Ok? Ele não é alguém que é ausente dos jejuns também. Então, ele se consagra a vida dele a Deus, no seu dia a dia, suas palavras, enfim. Ele se envolve com Deus, ele presta um culto a Deus diariamente, ele dedica tempo, ele comunga com o Senhor, ele consagra a vida com Deus. Então, à medida que ele faz isso, ele fica mais sensível espiritualmente. Então, quando você fica mais sensível espiritualmente, você acaba captando algumas coisas mais rápido. Você percebe quando uma coisa não é tão boa, ainda que a Bíblia não diga que é pecado, mas você percebe às vezes que não é tão boa, ok? Então o homem espiritual, esse homem que passou a conhecer mais ao Senhor, ele não conhece simplesmente a palavra pela orla, ele conhece com uma profundidade maior, ele anda no amor, numa dimensão maior. Ele compreende as pessoas, os irmãos, tá certo? O próximo maior, de uma maneira mais qualificada. É uma pessoa que conhece mais a Deus. Não é somente que ele é conhecido de Deus, é que ele passou a conhecer mais a Deus. Como é que Deus opera mais. E ele passou a compreender, passou a andar mais nesse amor. Porque quando a pessoa começa a compreender como Deus opera, começa a agir também como Deus age. Começa a amar como Deus ama. Começa a servir como Deus quer que a pessoa sirva. Então, quando você se aproxima nessa dimensão, você passa a ter um discernimento melhor das coisas. Você fica mais sensível espiritualmente. O mundo espiritual começa a ficar mais real para você. Então você detecta um pouquinho as coisas que não fazem parte desse mundo, você detecta com uma facilidade maior, sabe? Às vezes um conselho que parece às vezes bom, no âmbito natural, se você tem uma sensibilidade espiritual, você percebe que ele não é tão bom. Às vezes você não tem nem como explicar a outra pessoa, que não está no mesmo nível de espiritualidade, porque a outra pessoa, infelizmente, ainda que cristão, às vezes está ainda no reino carnal, não tem aquela comunhão. Então seus pensamentos não são livres, e seus pensamentos governam, suas emoções governam a pessoa. A carne domina mais do que o espírito, e isso faz com que a pessoa se torne prisioneira e mais consciente nessa dimensão. Se você se aproxima mais do Senhor, você percebe que certas coisas não é bem. Alguém teve falando comigo esses dias e falando com relação, pastor, e fulano, estive conversando com fulano, não foi nenhum de vocês aqui, mas esteve conversando comigo, e eu vi que a pessoa queria me puxar um assunto, e aí eu fiquei olhando e falei, você não é fácil, viu? Você está querendo, não há sutileza naquilo que você está falando, uma certa anarquia.
Embora as palavras não estejam, sabe, revelando isso, mas se percebe por trás. Eu falei para minha esposa, falei, nem sabe, mas eu fiquei no meu cantinho. Porque é assim que o diabo quer, ele faz isso e depois ele mesmo vai, corre e conta. É assim que coisa. Então você começa a perceber certas coisas, porque tem coisas que são conversadas para procurar ajudar, é diferente. Procurar ajudar, mas tem coisas que não. Então, amados, quando você vai crescendo mais, isso, você vai atingindo esse nível, a palavra vai se descortinando mais para você. Segredos maiores da palavra começam a se abrir mais para você. Então, dentro disso aqui não quer dizer que é o dom do discernimento de espírito. Isso aqui é uma percepção maior espiritual, ok? Com relação às coisas dessa vida, até mesmo a pessoas, porque você está se aproximando mais do Senhor. Então é por isso que a palavra diz, mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então existe praticamente 3 classes, 3 grupos de pessoas. O homem natural, que é aquele que nunca provou da graça. O homem espiritual, que é aquele que provou da graça, mas ele não só provou da graça, mas ele cresceu mais na graça, e atingiu um nível de comunhão e de entendimento com Deus maior. Então ele não faz certas coisas, porque tem um entendimento maior. Mas existe também o crente, veja que o espiritual ele é cristão, o natural não, mas o carnal, o crente carnal, ele é cristão também. Por isso esse grupo de crentes foi muito interpretado como pessoas que não têm Deus, que nunca aceitou Jesus. Não. Se nasceu de novo, se aceitou Jesus, nasceu de novo, é de Jesus, mas está na categoria do carnal. Carnal quer dizer, ele é movido pela carne. São ideias carnais. São pensamentos mesquinhos. A gente vê muito isso acontecendo. Então são essas ideias que geralmente opera infelizmente, na maioria dos cristãos. Então, quando o Espírito Santo, através de Paulo, está escrevendo para a igreja, e eu, irmãos, veja que ele chama ele de irmãos. Paulo sabia quem eram seus irmãos. Ele está dizendo, vocês aceitaram o mesmo Jesus e são filhos do mesmo pai, nascemos do mesmo pai. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, olha que coisa, mas como a carnais. Para entender melhor, ele diz como a meninos em Cristo. Então, o crente carnal é o crente criança. Com tudo ele se chateia. Ele não sabe ouvir uma repreensão sem que ele não fique com raiva. Nenhuma repreensão, diz a Bíblia, ela produz de imediato aquela alegria, amado. Imediato, amado, ninguém, nosso lado natural, não quer ser repreendido. Ainda que seja com suavidade. Se você não vigiar, você se encontra querendo se defender. Não, mas veja bem, eu fiz porque isso, porque aquilo. Você começa falando de tantos argumentos. O homem espiritual, ele diz, ok, realmente, reconheço. Não quer dizer que ele nunca falhe. Mas se falha, ele está pronto, ele consegue perceber melhor. Diz, ok, realmente, eu falhei com isso. Reconheço, não vou dar desculpa com relação a nada. Porque ninguém me forçou. Ah, mas veio através de fulano. Sim, mas veio através de fulano, mas não me forçou. Ninguém me forçou a isso. Eu podia não ter feito. Então ele reconhece. Mas ele está num outro patamar de vida com Deus. E o crente carnal também é crente salvo, gente. Ele é salvo. Mas está vivendo em uma dimensão da carnalidade perigosa. Uma dimensão que podem morrer muito mais rápido. Porque estão mexendo muito nesse grupo. E quando ele mexe muito, mesmo sendo de Jesus, mas dá muito lugar a essa carne, ele abre muita porta para Satanás. E aí a coisa pode acontecer. Vidas são destruídas quando isso acontece. Muitos dos nossos irmãos, que agora nesse momento que eu falo, partiram muito rápido para estar do outro lado por causa da carnalidade. Porque não se julgaram. Isso está... Sabe, isso podemos falar de várias coisas, desde a glutonaria, como muitas outras coisas, que são carnais. Então, carnal quer dizer o quê? Movido pela carne. Então, a maioria dos crentes ainda hoje são carnais, amado.
são carnais. Se Jesus fosse levar só os espirituais, ele ia ter que deixar um monte de filho dele aqui. Todos são filhos. E somos incentivados. É por isso que esse momento aqui é tão bom de ouvir a palavra, de aprender. Porque a gente está aqui, a gente precisa. Não existe pregador, seja homem ou mulher, que não precise. Mas esse aqui é mais espiritual. Mas a gente é convidado a avançar até chegar à estatura de Cristo. Alguém chegou, pastor Jason? Não. O apóstolo Paulo disse que nem ele mesmo julgava que tinha alcançado a perfeição. Mas ele não desistia. Estava sempre crescendo. Então, nós somos convidados a crescermos até a estatura de Cristo. Então, estamos aqui num processo. Agora, entenda uma coisa: ninguém chegou até a estatura de Cristo. Já pensou se fôssemos salvos só se chegasse à estatura de Cristo? Todo mundo perdido. Graças a Deus que a salvação é pela graça. É a obra da graça. É o que a graça fez por mim. Não é o que eu estou fazendo de bom. Embora o que eu esteja fazendo de bom é bom. E é incentivado pelo Senhor. Mas ainda não é por isso. É puramente, unicamente pela graça. Muitos cristãos estão entendendo isso. Porque por mais que você lute para se salvar, por você não consegue. Porque sempre encontramos ainda algo para melhorar. E vamos estar encontrando o tempo todo. Por isso, a bênção de ouvir a palavra, de se dedicar, para que a gente possa avançar. Por isso eu olho para vocês, nunca vi eu melhor que vocês. Porque se você tem defeito, eu também tenho. Estamos melhorando, estamos crescendo. Então nós temos esse homem espiritual, o cristão que desenvolve mais essa vida espiritual dele e chega a ter uma espiritualidade. Esse tem um discernimento maior das coisas, porque tem uma sensibilidade maior. Porém, repito, não é o dom de discernir os espíritos. Ok? Continuando a palavra do Senhor, eu quero que você me abra a Bíblia lá em Gálatas, muito conhecido nosso, Gálatas 5, verso de número 19. Gálatas 5, 19. 5:19. Nós vamos ler até o verso 21, ok? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, se a gente perceber e prestar atenção, as obras da carne. Quando você começa a ler esse versículo, isso aqui não está dizendo que é demônio. Não está falando de demônio. Quando você vê aquilo que a nossa carne deseja fazer, aquilo que se a gente alugar ela faz, são obras da carne. Imagine que se não existisse demônios, eu sei que eles existem, a carne ainda continuaria tendo as obras da carne? Sim. Porque a Bíblia diz que a carne está morta por causa do pecado. Um dia nós vamos ter um corpo imortal. Esse corpo não terá mais o desejo que esse daqui vai ter. Porque o outro será celestial, imortal. Esse está morto porque nele habita o pecado. Então seus desejos são o quê? São carnais, são terrenos. Isso não tem nada a ver agora no momento com demônios. Tem a ver com a carne. Estou querendo colocar essa divisão para você entender aquilo que o Senhor está querendo transmitir para a gente. Então digo, é claro que a nossa carne, ela morreu, vamos assim dizer, né? Ela morreu, que o pecado passou a habitar nela, desde o início, desde do pecado de Adão. Espiritualmente eles morreram, a carne foi afetada, o lado emocional também foi afetado. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, e isso foi uma tentação, né? Satanás incitou e eles deixaram. Satanás teve um lugar nessa tentação. Porém, hoje, se não tivesse, os demônios sumissem, a carne ainda estava ou estaria com o mesmo desejo.
Porque estou dizendo isso para você desassociar. Carne por si só é desse jeito. Então vamos lá, entendendo isso, vamos começar a receber aquilo que o Espírito vai nos trazer aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, ok? Então a pessoa não diz, aquela mulher tem a pombagira, né? Toda mulher que, né, vamos dizer que tem um desejo a mais, tem a pombagira? Não, nem toda tem a pombagira. Ok, mas por que, pastor? Porque é obra da carne, entenda. Tem umas que tem. Do mesmo jeito pode ser um homem, tem um espírito também influenciando nessa área. Mas nem sempre, mesmo que não tenha um espírito diretamente, quando eu digo um espírito dentro, já dentro, na sua carne, ou até mesmo possuindo a pessoa numa dimensão maior, a tal ponto que essa pessoa às vezes fica até possessa ou possesso. Ok? Às vezes não tem nada disso, não tem possessão, não tem nenhum espírito dentro, mas por si só, a carne tem isso. Então, quero que vocês entendam por quê. Porque o mundo do cristianismo ele é muito bom e muito maravilhoso. Mas se mal explicado pela Bíblia, traz prisões para as pessoas. Então que a pessoa, tudo é demônio. Eu estou pregando aqui, de repente isso aqui descreveu, caiu, demônio. Não, tudo não é demônio. Tudo não é demônio. Existem acidentes também. Ok? Você passou, bateu, Satanás. Você olha melhorzinho quando você passar para não meter a canela no canto. Não é. O que eu quero dizer é que existe uma coisa que, gente, eu não estou inocentando Satanás. A gente precisa entender que tudo isso que envolve aqui nessa terra, o sistema terreno, ele já foi e é influenciado por Satanás. Você pega um jornalista, ele está dando uma reportagem verídica. Por trás, ali, há um pensamento satânico. O cara está pronto. Às vezes alguém fez uma coisa errada, no momento que foi pego, o cara bota ali, que miserável, que isso e aquilo outro. Não existe uma compaixão. Não existe um olhar diferente, diferenciado. Então, esse sistema por trás de não olhar da maneira como Deus olha, esse sistema já foi criado pela influência de espíritos malignos. Aleluia. Sabe, a pessoa tem feito tanta coisa boa, não é? Tem ajudado tanto. De repente, em um momento, falou alguma coisa, miserável. O cara vem denegrindo agora a imagem por causa daquilo. Se Jesus estivesse movendo aquela pessoa, ele faria isso? O sistema de Cristo é esse. A mulher foi pega no ato adulterando. Trazem até ele, a presença dele, e diz que aquela mulher, justificam pela lei que ela deve ser apedrejada. Jesus, sabendo que mesmo a mulher ter feito aquilo ali, tinha feito aquilo, mesmo assim, ela tinha que ser vista com um olhar de ajuda. Ela não podia ser vista como alguém para que se deve ser destruída. Então Jesus olha para ali e diz, então quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ninguém, desde o mais velho ao mais novo, saiu. Ele diz, cadê os teus acusadores, mulher? Ela diz, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Gente, isso por si só é uma grande lição. Isso aqui é ver como Deus age. Quando alguém, amado, mesmo sendo cristão, só olha para o outro, para acusar, para machucar, amado, no mínimo está dando evasão à carne, e se deixou a coisa crescer, já tem também influência demoníaca. Isso é muito sério, não existe esse princípio na Bíblia. Nem eu te condeno, vai em paz, não peques mais. Ele passou a ideia para ela que não era certo, mas deu a ela a chance. Amado, ninguém consegue ir à frente se não recebe chances. Se a gente fosse não receber chance nenhuma por deslizes e erro, estava tudo acabado. Não havia pregador, seja uma mulher, para ministrar a palavra de Deus.
Veja, a igreja de Cristo, eles estavam ali em um só pensamento, em um só coração. De repente, um dia, Pedro, mas Paulo, mas os irmãos estão no ajuntamento ali, e Pedro começou a dissimular. Já pensou? Paulo diz: eu resisti Pedro na cara, mas a Bíblia não diz que Pedro brigou com Paulo, porque tinha um nível de espiritualidade onde ele recebia a repreensão. Aleluia. Então o homem espiritual, ele pode também, pastor, ele desliza, não na facilidade de um cristão carnal, mas também tem seus deslizes. Mas veja a postura de Pedro, não tem relato que Pedro brigou com ele. Foi resistência na cara. E se fosse olhar, Pedro fazia parte dos 12 apóstolos, de quem andou durante 3 anos com Jesus. E como se não bastasse, na maioria das vezes que Jesus saía para estar mais, ia a certos lugares exclusivos, levava Pedro, Tiago e João. Pedro fazia parte, vamos assim dizer, de um grupo, sabe, que participava muito mais ainda do que os demais, ou do que a maioria. Então Pedro poderia ter olhado, dando lugar à carne, e dizer: eu achei que esse camarada aí não andou com Jesus, não faz, esse cara está querendo, mas aceitou. Isso é muito sério, isso é prova que ele estava crescendo espiritualmente. É difícil, a gente às vezes quer ajudar um irmão, porque está vendo, queremos ajudar, mas muitas vezes a pessoa se fecha de tal maneira que não deixa e não quer ajuda de ninguém. E às vezes nós só podemos orar por essa pessoa. Então nós precisamos, amado, entender, voltando aqui à visão, que existe uma operação que é da própria carne, um desejo que é da própria carne. Então diz a palavra do Senhor aqui: as obras da carne são manifestas, que são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, que envolve não somente a adoração a ídolos, não envolve somente a adoração a ídolos, a idolatria, ok? Mas pense, durante muito tempo, há quem pensasse que a idolatria fosse somente uma coisa que não tem como, por trás tem que ter sempre um demônio. Não estou dizendo, nem estou inocentando Satanás. Mas o que eu quero dizer, por si só, a carne já traz esse aspecto nela. Por si só a carne. Idolatria. Continua. Feitiçarias. E agora? Feitiçaria, pastor. Meu Deus. Já imaginaram? Feitiçaria. Não, feitiçaria, pastor. Não, feitiçaria. Feitiçaria. Feitiçaria ainda, eu sei que tem uma influência maligna, mas feitiçaria aqui é listado como sendo uma obra, um desejo da carne. Há um desejo na carne humana, mesmo sem a influência dos demônios, ok? Que leva a esse ato. É brincadeira, e a gente nunca pensaria numa coisa dessa. Graças a Deus pela Bíblia. Ela não veio à toa, ela veio para consertar a nossa maneira de pensar. Se nós quisermos modificar a nossa vida, nosso caráter, formar um caráter de Cristo, precisamos trazer, olhar para a palavra e não tentar modificar a palavra para se sujeitar a nós. Nós precisamos se sujeitar à palavra, ela não muda. Essa é a realidade da palavra. Olha, isso aqui são obras da carne, amado. Isso não está dizendo que são obras em si, exclusiva do diabo, não. Feitiçaria é obra da carne também. Inimizades. Olha que coisa. Briga, está com um demônio. Por si só ele pode querer aquilo ali. Nem sempre precisa ser um demônio. Brigue. Mais uma vez digo, diabo, não estou inocentando ele, porque não presta, não vale nada. Mas quero aqui focar que por si só, isso já é obra da carne. Iras, pelejas, olha, dissensões, heresias, inveja, homicídios. Olha, homicídios. Pastor Jadson, desse jeito, ok?
dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso engana muita gente, né? Eu não vou entrar nesse requisito. A ideia é que, quando você lê esse texto, está dizendo que quem praticar isso, envolve os crentes, não herdarão o reino. Biblicamente, quando isso foi dito aqui, não tinha nada a ver com a questão do crente que pratica essas coisas. Os crentes são conclamados a não praticarem, mas não, isso aqui é assunto para uma outra vez. A gente pode falar sobre isso, ok? Isso aqui é quem vive dentro disso aqui. Se você for olhar a igreja de Corinto, só para ter ideia, quando eu comecei a estudar a Bíblia mais profundo, um dia o Espírito Santo falou comigo, você observou que quando Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios, e Paulo está falando que eles são carnais, Paulo começa no primeiro capítulo, não sei se verso 8, Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos... Isso é presente, somos salvos, poder de Deus. Mas como se não bastasse, a própria palavra, ele continua, depois ele fala sobre o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal. E depois, mais à frente, ele diz assim, porque há dissensão entre vocês, lembra? Dizendo eu sou a pelejas, a dissensões. Dissensões está dentro aqui das obras da carne, vocês observaram? Então o Senhor me fez olhar que dentro daquilo que eu consideraria que ia para o inferno, porque se pelo menos dissensão estava havendo na igreja de Coríntios, a igreja mais usada pelos dons espirituais, registrado pela Bíblia Sagrada, porque se entre eles estava havendo isso, e mesmo assim, Deus não disse que eles estavam indo para o inferno, estava repreendendo, mas não estava dizendo, diz que na verdade eles eram salvos. Por quê? Quando você começa a estudar esses textos, ok? Nós não vamos entrar aqui nessa questão. Nosso foco aqui é outro. É entender que as obras da carne, aleluia, isso aqui são obras da carne, falada pelo Senhor. E que nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Sabe, algumas vezes se o discernimento de espírito estivesse manifestando em você, com relação a algumas dificuldades de alguém, aleluia, se tiver demônio ele vai ver, ok, mas nem sempre quando algumas revelações de Deus vêm, nem sempre ela vai apontar que é um demônio, porque às vezes não tem um demônio específico por trás, é mesmo, pastor, sim, mas as pessoas em si só, se deixarem, serão influenciados pela sua carne. Isso faz parte da carne, a pessoa. Então eu quero que você entenda, porque quando fala de discernimento de espírito, às vezes a pessoa pensa muito em demônios em si. Então por isso que eu trouxe para vocês esse texto, para você entender que nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Você está lavando, às vezes, alguma coisa dentro de casa, caiu uma panela, demônio, é um demônio. Vai ficar amedrontado, vai encher a vida. Está dormindo, sentiu os passos. Tem um demônio aqui passeando. Vai ficar obcecado. Que é isso? Você tem autoridade em Cristo? Que é isso? O demônio o tempo todo está andando na minha casa? Não, em nome de Cristo. Não. Muitos crentes acabam padecendo isso porque falam muito, expressam medo. E aí algumas coisas acontecem. Nunca expressei, nunca deve expressar medo, porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Sabe, nós fazemos parte do grupo vitorioso. Não foi o diabo quem venceu, foi Jesus Cristo quem venceu. Nós aceitamos o vencedor. Mora em nós quem é maior. Então se você detectar alguma coisa na sua casa e você não tiver a percepção espiritual ou o discernimento de espírito em operação, e você achar que é alguma influência maligna, use a sua autoridade. Diga, cessa em nome de Jesus, mas não pode viver uma vida obcecada, achando que a hora que o diabo quiser, ele mexe com a sua vida. Como alguém que ministrou dizendo, o demônio mexeu com as calças dele quando estava pregando. O que é isso?
Assim ficamos vulneráveis. Parece até que nós não recebemos autoridade no Senhor. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é poderoso, é forte, é capaz, é operante. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas nem tudo é demônio. E o que fazer, pastor, com a nossa carne? Expulsar? Como vai expulsar se é algo que está em nós? Orar para desaparecer? Não desaparece. Não desaparece. O que é que nós podemos fazer? Não tem o demônio em si, estou falando só exclusivo da obra da carne. Então desassocie agora esse momento. E agora, se é a obra da carne, para a gente expulsar, não dá para expulsar, porque expulsar é expulsar demônio. E o que fazer? Só tem uma maneira, não existe esse negócio de receber, eu vou em tal grupo, receber uma oração. Eu vou receber uma oração para nunca mais ter trabalho com isso. Tem crente que tem essas bobagens na cabeça. A Bíblia diz o que você deve fazer. Romanos 8, o verso 13. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Nós precisamos, amado, ganhar mais, sabe, evoluir, crescer, porque algumas questões não são bíblicas e a gente está se deixando, às vezes, na maioria das vezes, ficar enganados. Romanos 8, verso 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Veja que aqui ele não está mandando expulsar nada. Perceba como é que a palavra está sendo escrita. Mas se pelo Espírito mortificado, ele está dando a você o controle. Ele está dizendo que você pode mortificar. Não quer dizer você vai expulsar. Mortificar é dar a ela a disciplina necessária. É o esmurrar que o apóstolo Paulo está dizendo que ele também tinha que fazer. Paulo, aquele grande homem de Deus, dizia: eu esmurro o meu corpo, não batia, mas dava a ele a devida disciplina. Eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para depois de ter pregado a outro, eu mesmo não seja reprovado ou desqualificado. É o mesmo princípio. Não existe fórmulas mágicas. Não se expulsa a vontade da carne. A gente crucifica ela. É assim que funciona. Ela vai querer fazer sempre. E você vai dizer: não, não vou deixar fazer. Simples desse jeito. E Deus tem dado poder e autoridade a gente para fazer. Então, quando você começa a entender as coisas, você entende que além de Satanás, ainda tem a carne. Colocando da maneira certa, amado, tem cristãos que ficaram, infelizmente, não entenderam direito, ou não quiseram ouvir, achava que tudo é um demônio. Não olharam para si, a culpa é sempre, porque é mais fácil colocar a culpa no diabo, não é mesmo? É mais fácil dizer: foi o Satanás. Mesmo Satanás tentando, se você disser: não vou deixar a carne fazer isso, mesmo assim, tudo cessa ali. Aleluia. Então, é assim que trabalha com relação à carne. Colossenses 3 ainda, vamos ver. Colossenses 3, verso de número 5. Colossenses 3, verso 5. 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ok? O que é que a palavra do Senhor diz? Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Eu vou dizer uma coisa a vocês: mesmo um cristão que não está praticando nada disso, ele continua sendo na carne, um avarento. Toda carne nossa é avarenta. Toda carne nossa vamos dizer assim, traz essa semente da prostituição, da idolatria. Praticando ou não, a carne já é isso. Dou graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo: com entendimento sirva a lei de Deus, e a carne, a lei do pecado. Não quer dizer que vamos dar lugar, ok?
Mas mesmo a carne tendo tudo isso, quando ele vier, nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Nós estamos crescendo. Estamos procurando crescer cada dia mais no Senhor. Então faz isso, não se expulsa. Você pode ver, há muito tempo, quando eu comecei a estudar melhor a palavra, eu percebi que Jesus, quando ele ia curar, quando se tratava só de doença, porque tem enfermidade que é só doença, Jesus colocava as mãos. Você lembra como ele fez na casa de Pedro? Ele chegou na casa de Pedro, ela estava jazendo com febre. Não era um demônio que estava causando em si. Eu sei que a fonte de toda doença é o diabo, mas não vou explicar isso agora. Mas não quer dizer que sempre tem um demônio, um espírito maligno ali, junto com aquela doença. Ali estava a sogra de Pedro. Olhe e perceba, até quando ele ensinou para a gente, ele ensinou dessa maneira: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, não é isso? E quando se trata de demônio, ele diz o quê? Em meu nome expulsarão demônio. Não está mandando impor a mão de demônio, não. Se manda demônio. Jesus chega e ele vê um endemoniado vir até ele, que temos conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus está dizendo o quê? Saia dele. Porque dizia saia dele, não estava impondo mão, não. Demônio se expulsa. A Bíblia diz que ele chegou na casa da sogra de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre e tocou. Veja que isso é imposição de mão. Imposição de mão ele utilizava não para expulsar demônio, mas para curar enfermos. Demônio ele mandava ele sair. Analise a palavra que é desse jeito. Então é a mesma coisa. Demônio se manda sair. Carne se disciplina. Simples, puramente desse jeito. Se fortalecendo com a palavra do Senhor Jesus. Eu sei que como Satanás sabe que a carne ela tem esse desejo, o que é que ele faz? Ele usufrui disso. Então ele procura. Ele sabia que Jesus estava com bastante fome. 40 dias se passaram sem comer. Então o que é que ele faz? Ele apela para esse lado. Por quê? Porque além dele estar incentivando, ainda também tem a carne que está querendo. Então são duas coisas combatendo contra. Olha que coisa. Então Satanás apela para esse lado. Eu sei que tem uma influência, mas não quer dizer que tudo tem que ter sempre um demônio dentro daquela pessoa. Tem pessoas que bebem, sentem desejo de beber, e bebem. Tem pessoas que além de beber ainda tem um demônio carregando consigo. Ok? É claro, quando você vê uma pessoa em um nível de prisão, ok? De bebida, álcool, ingestão de álcool, quando ela está num nível bem avançado, tem mais controle, começa devagarinho pela carne, se deu tanto, que na maioria das vezes, aí já entrou um demônio, agora já tem duas coisas, desejo carnal, demônio atuando. Por isso que esse dom, ele é tão importante, porque quando ele se manifesta, ele realmente diz o que tinha. Existe algo na palavra do Senhor, e eu quero ler com vocês. A Bíblia não declara, ela não é clara. Eu não gosto de falar aquilo que ela não falou. Mas quando você estuda lá em Atos 16, o verso 17, a gente encerra já. Atos 16, verso 17. Quando você lê na palavra do Senhor, você pode compreender. Atos 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, ou a palavra mais correta é incomodado. Isso aqui não é perturbação de mente, não. Ele se incomodou, ok? Paulo ficou incomodado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele está direcionando o foco dele em um demônio agora. Como é que ele viu isso? Como Paulo viu isso? Veja que ele não está fazendo isso na direção da mulher, mas ele agora faz na direção, e ela não está revelando,
pela Escritura, ela não está dando pistas. Não é uma possessão. Ela não está dando pista de uma possessão, mas simplesmente ela está falando uma coisa normal. Ó, pessoal, isso não caracteriza a princípio que tem um demônio. Porque olha o que está dizendo. Pessoal, esses homens que estão saindo aí, ó, eles são servos do Deus Altíssimo. Julgar no lado natural que aquilo ali é um demônio? Ele está dizendo que é servo do Deus Altíssimo. Fez ela por vários dias. Mas de repente Paulo percebe e volta-se para aquele demônio. Embora a Bíblia não diga, ok? Dificilmente não está operando aqui um discernimento de espírito. Porque Paulo está percebendo que é um demônio. Ele pode até estar tendo visão. Não está, a Bíblia não esclarece a esse respeito. Mas ele pode ter percebido isso através de uma visão. Olhou e quando olhou viu. Não diz isso, eu não gosto de falar aquilo que a Bíblia não diz. Porque isso traz confusão. Mas a Bíblia diz que ele percebeu que era um demônio. Por quê? Porque ele direciona aquele espírito. E ele ordena que saia da mulher. Então dificilmente aqui, esse dom do discernimento do espírito não está operando aqui. Porque quando ele opera, se discerne que existem espíritos, seja anjo, seja demônio. Ok? Ele na verdade faz com que a pessoa ou veja ou escute dentro dessa dimensão espiritual. Eu entendo também que uma palavra de conhecimento pode se manifestar e ela traz conhecimento, e numa palavra de conhecimento também manifestada pode dizer, tem um demônio ali com aquela pessoa. Ok? A palavra de conhecimento faz isso. Ela não dá uma visão, porque esse aí já é o dom do discernimento de espírito, mas ela pode me trazer uma revelação, me fazer conhecer o que está acontecendo. Pode também. Lembra, ela faz conhecer o que passou, o que está acontecendo agora. Mas geralmente, quando se trata de espíritos, geralmente é discernimento de espírito, porque ele é um dom específico nessa dimensão. Aleluia. A gente pode ver muito esse dom operando, que é o dom do discernimento de espírito. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, e a gente vai, daqui a pouco está encerrando, Êxodo capítulo de número 33, ok? Êxodo 33, nós vamos ler a partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 33, vamos ver esse dom operando. Esse dom está operando, discernindo a semelhança de Deus. Olha que coisa. Veja que esse dom, discernimento de espírito, quando ele atua, ele faz com que se veja ou se escute nessa dimensão espiritual. Agora olha o que diz aqui, Êxodo 33, versículo 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Senhor não mostrou a face, porque vamos dizer, o corpo físico, que é mortal, não aguenta. O Senhor está dizendo, nenhum homem me vê e fica vivo. É muita glória. Amado, ele diz, você vai me ver as costas. E Moisés, para falar com o povo de Deus depois, coloca um véu por causa da glória. O povo não conseguia olhar na face dele, e ele só viu as costas, viu? Não ficaria vivo. Não ficaria vivo. O povo de Deus um dia tremeu quando o Senhor desceu sobre o monte. O monte fumegava e o povo ficou assustado. É brincadeira a história dessa. Nosso pai é algo assim, sabe, que a mente humana não consegue alcançar. Nós vamos conhecê-lo um dia.
com corpo imortal, reinando com Ele, a gente vai poder vê-lo sem morrer, porque o corpo é imortal. Nesse período vai ser, mas agora não tem. Mas ele conseguiu mostrar o que? As costas a Moisés. E isso só foi possível porque na hora que ele mostra esse dom, ok? Embora a Bíblia não esteja falando que o dom do discernimento de espírito está em manifestação, mas nós sabemos que ele é quem causa essa introspecção dentro dessa dimensão espiritual. Então ele viu, porque não dá para se ver naturalmente um espírito, gente. Eu lembro-me que um certo dia, isso lá em Alagoas, eu fui deitar e quarto, e minha mãe criara uma sobrinha nossa, uma prima, né, sobrinha dela, e ela é praticamente da minha idade, e a gente era que nem irmãos, e dormíamos no mesmo quarto, tranquilo, e um certo dia, quarto tinha a cama, era uma cama beliche, né? Aquelas camas, uma em cima da outra. Ela dormia, eu dormia em cima, ela dormia embaixo. E no espaço do quarto tinha um tapete, tinha umas almofadas, ok. E eu entrei e fui deitar. Eu deitei na cama de baixo, quando subi em cima, deitei embaixo. Deitei, ninguém estava no quarto, quando eu deitei, ok. Passado alguns minutos, acho que tinha passado um negócio de 2 minutos, viu? Quando eu fechei os olhos, eu entrei dentro de uma dimensão e eu comecei a ter uma visão. Só foi eu fechar, pronto, eu tive a visão. Com os olhos fechados. E aí eu comecei a ver. Vi o quarto inteiro, eu deitado. Vi tudo. E eu não só vi o que estava ali no presente. Eu digo, no âmbito físico, mas estava vendo com os olhos fechados, tudo. E quando eu olhei, um demônio simplesmente sentado na almofada e olhando para mim, fixo. Ele estava simplesmente sentado na almofada e mais ou menos eu deitado assim na cama e ele olhando cara a cara comigo. Quem ele parecia, pastor? Idêntico à minha prima. Mas quando eu entrava no quarto, ela não estava no quarto. Na hora que vi com o meu espírito, eu estava tendo a visão, na hora que eu vi, eu sabia que não era ela. Eu sabia que era um demônio. Mesmo igualzinho à minha prima. Então eu olhei e, espiritualmente, o espírito ele é real, o espírito humano. E então, com meu espírito, eu disse a ele, porque nessa dimensão não falava, estava tendo uma visão, eu disse, demônio, saia do meu quarto, em nome de Jesus. E ele continuou olhando para mim. Eu disse, eu estou mandando em nome de Jesus, saia do meu quarto. E ele continuou, eu não esqueci, pela terceira vez, me passou um pensamento, disse, oxe, que ousadia, eu falei, em nome de Jesus, saia agora. Quando eu disse isso, ele desapareceu. Aquela dimensão espiritual, eu disse ao Senhor, não tinha controle da dimensão, eu não conseguia voltar. E eu disse, Senhor, abre os meus olhos físicos. E na hora que eu disse, abre meus olhos físicos, meus olhos foram abertos, porque eu não tinha controle do meu corpo. E quando eu disse, abre os meus olhos físicos, ele abriu os meus olhos, quando eu abri, a minha prima estava saindo do quarto. Naquele momento ela estava saindo do quarto. Eu vi as costas quando ela saiu do quarto. Então eu fiquei pensando, por que Deus me mostrou isso? Um demônio no mesmo jeito da minha prima. Existem segredos que a gente não pode explicar. Eu sabia que tinha alguma coisa associada com ela. Então eu lembro que eu não era casado com o Jô. E eu contei para ela sobre isso. E aquilo ficou. Eu queria descobrir o porquê. Nem sempre nós sabemos o porquê imediatamente. Assim aconteceu com Pedro, como nós falamos aqui, quando ele teve a visão do lençol, só percebeu quando chegou na casa de Cornélio. Então fiquei e voltei para casa. À noite voltei para casa e eu fui para minha cama e eu subi na cama e eu dobrei o joelho na cama mesmo assim,
como era de costume, e eu comecei a orar e comecei a perguntar: Senhor, o Senhor me deu essa visão, e esse demônio tinha a mesma fisionomia da minha prima, e quando o Senhor me abriu os olhos, ela estava saindo. O que isso tem a ver com minha prima? Fale comigo e me diga o motivo de eu ter repreendido aquele demônio. Eu sei que tem a ver com ela. Quando eu falei isso, estou em cima na cama, minha prima estava embaixo, já deitada. Quando eu falei isso, me revele, minha prima se levantou da cama, pulou da cama. E ela saiu correndo da cama, vomitando a casa inteira. Então eu já estava na expectativa, desci e fui atrás dela. Ela foi vomitando a casa e vomitou. Foi até o banheiro vomitando. Esperei ela sair e falei: o que foi que você teve? Ela disse: eu não sei. Tem 3 dias que eu estava me sentindo muito mal. Algo dentro de mim me sufocando, uma agonia. Agora eu consegui vomitar. Fiquei bem. Havia um demônio influenciando a saúde dela. Ok? E o Senhor me usou para repreender. Lembra que algumas vezes Jesus expulsava o demônio? E se era um demônio que causava enfermidade, a pessoa passava a ouvir falar. Lembra que a Bíblia diz isso? Se é um demônio puramente, à medida que ele sai, a fonte da doença naquele momento agora saiu, e aí a pessoa começa a ficar boa. Mesma coisa a minha prima. Não sei o que poderia acontecer de pior, mas ela não estava bem, e existia um demônio. O Senhor me fez ver, e eu repreendi. Muito, muito real. Esse dom, discernimento de espírito, ele é muito, muito, muito sério. Eu lembro que eu entrei no quarto da mãe da Joselita, e ela tinha uma cobertura acima, e ela tinha colocado um chale. Não sei se vocês conhecem chale, né? Tipo como se fosse uma blusa, uma parte alta dentro do quarto. E na hora que eu olhei para o quarto, eu entrei numa dimensão espiritual e tive uma visão. Quando eu olhei, que eu vi, não era mais o chale, era um demônio. E ele estava simplesmente cobrindo, como se fosse 2 asas, no chale. E eu vi, naquele dia, quando aquela visão cessou, chamei a mãe dela, e a mãe dela, ela não era cristã e não gostava. Eu disse: olha, não sei o que a senhora pode fazer com esse chale, mas eu vi um demônio nele. Eu nunca fui, fissurado com essas coisas, joga tudo fora, faz isso. Mas quando o Senhor nos mostra alguma coisa, nós precisamos fazer algo. Eu disse: eu fosse a senhora, não ficaria com isso. E ela deu destino, jogou fora. Aleluia. Eu quero dizer aos amados irmãos, precisamos muito dos dons, porque nós não sabemos o que está por trás, a não ser que o Senhor nos abra o entendimento. Então, nem tudo é um demônio que está ali causando. Estou dizendo que ele é o inocente porque todo esse mal no mundo é devido a ele. Toda fonte de todo mal é dele. O próprio Jesus disse que toda doença que curou tinha a ver com ele. Porque se você entender, mas como tinha a ver com ele e às vezes não era um demônio, pastor? A doença, ela tem uma vida maligna nela. Aquela vida daquele germe, daquele mal, aquela célula maligna, ela não vem de Deus. Embora não seja em si um demônio, ok? Mas aquela vida maligna, ela não obedece, não é a Jesus Cristo. Ela está obedecendo a um príncipe das trevas. Por isso que doença não vem do Senhor, essa é a grande verdade. Então, indiretamente tem a ver, tem. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre tem um espírito maligno dentro do corpo, causando uma doença. Às vezes é assim, e às vezes é somente a doença. Mas quero dizer que aquela vida maligna da doença, ok? Ela não está obedecendo a Deus, mas ela está obedecendo a um ser destrutivo. Todo mal, ok? Ele veio a existir depois do pecado.
Satanás, pecado são sinônimos. Tem tudo a ver. Mas sabendo colocar as coisas em sua devida ordem. Nós vamos, amado, nós vamos praticamente encerrar aqui a mensagem, mas ainda dentro dessa palavra, eu quero só ler um último, alguns versículos no capítulo de número 10 de Atos, capítulo 10, e a gente encerra aqui, ok? Vamos ler o último, dando como exemplo do que é o dom do discernimento de espírito em operação, e a gente encerra aqui. Atos 10, versículo de número 1 até o verso 6. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Ele era centurião da corte, chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então ele teve uma visão e viu um anjo. Esse homem era um judeu prosélito. Ele servia a lei. Ele não era um judeu legítimo, mas ele adotou o judaísmo. E ele está um momento com o Senhor, e ele aí tem uma visão, e ele vê um anjo. O que está acontecendo com ele? O discernimento de espírito está operando, fazendo ele ver um anjo nessa dimensão. Ele está tendo uma visão, mas o dom não é dom de visões, mas é discernimento de espírito que está operando. Então esse dom ele é maravilhoso, certo? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus e pedir ao Espírito Santo que distribua. Ele vai distribuir conforme aquilo que ele quer e acha melhor, ok? Nossa parte é pedir, é clamar e é orar. Então incentivo vocês que em suas orações busque e diga: Deus, derrame sobre a igreja, não simplesmente sobre a sua vida, derrame sobre a igreja, distribua os dons do Espírito Santo, pois, amados, muita coisa acontece e nós não sabemos o que está diretamente na vida daquela pessoa, a não ser que a revelação de Deus venha sobre nós. Amém? Guarda essa palavra em nome do Senhor Jesus.